Fala aí, pessoal, Pezão na área. E aí, como estamos? Seguinte, gente, mais um vídeo aqui da sequência de transmissão de Kombi, Fusca, Brasília, Gol BX também se encaixa aí, tá? A gente teve uma pergunta aqui por um camarada, um seguidor nosso aqui, se chama Gabriel Ângelo. Valeu aí pela pergunta, Gabriel. E ele me perguntou o seguinte: como é que a gente faz para ter uma velocidade final maior com relação à relação mesmo ali das engrenagens da caixa ali, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas peças, preparei aqui algumas peças e aqui um cálculozinho que a gente faz e a gente descobre aí qual a coroa e peão, qual a relação que está inserida aí na sua transmissão e o que a gente precisa fazer para deixar a, o que a gente precisa fazer para deixar, né, o carro com a velocidade final maior, tá ok? No final eu faço as considerações e vou expor aqui os pós e os contras dessa situação aí, tá ok? Então vamos lá então. Jungle. Então pessoal, eu estou aqui com a transmissão desmontada aqui, né? Nós temos aqui a primeira árvore que é responsável por receber o giro do. Nós temos aqui a primeira árvore, ela é responsável por receber o giro do motor, né? Pelo eixo piloto. E temos aqui a segunda árvore, que ela é responsável por transmitir o giro do motor, né, da primeira árvore para a segunda árvore. E assim, consequentemente, a gente transfere o giro para essa cara aqui, olha. Isso aqui é chamada caixa de satélite, né? A gente tem a planetária ali dentro. E aqui, afixada na caixa de satélite, a gente tem a coroa. Desse lado de cá a gente tem o peão, né, que seria esse eixo desmontado. Desse lado de cá a gente tem a coroa montada na planetária, certo? Mas eu tenho aqui exemplos das peças desmontadas. Aqui uma coroa de 33 dentes. Se a gente contar aqui, fazer a marcação e vir contando, a gente tem 33 dentes nessa daqui. E esse aqui que é o casal dela, né, esse eixo aqui, o eixo do peão, a gente tem oito dentes. Se a gente fizer a marcação e contar, certo? Eu tenho aqui um outro exemplo que a gente tem, e nesse caso aqui a gente tem 7 dentes. Eu vou explicar para vocês agora aqui qual que é a ideia da relação que tem em cima disso aqui, beleza? E o que a gente precisa fazer para ser alterado. Eu fiz aqui um levantamento aqui. Aqui estão todos as cinco relações que a gente tem no mercado, certo? A gente tem coroa e peão, tem peão de 7 dentes e coroa de 36 dentes. Nós temos peão de 8 dentes e 39 e coroa de 39 dentes. 8,35, 8,33 e 8,31, beleza? O que querem dizer esses números aqui? É justamente essa contagem que a gente tem aqui, olha, de dentes aqui na coroa e de dentes que a gente tem aqui no peão, beleza? Você vai perguntar, tá, mas e aí, o que isso quer dizer? Quando a gente faz uma conta de divisão, a gente pega esse número aqui de dentes que tem na coroa e divide pelo número de dentes que tem no peão, a gente tem um resultado. Entendeu? Então, olha aqui, 36 dividido por 7 vai dar 5,14. 39 dividido por 8 vai dar 4,88. 35 dividido por 8 vai dar 4,38. 33 dividido por 8 vai dar 4,13. 31 dividido por 8 vai dar 3,88. Tá, Pezão? Mas o que é isso? O que isso quer dizer? A ideia é que quanto menor o resultado for, mais longa a sua caixa vai ser.
E o que que isso quer dizer? Vou te expor uma situação. Imagina que você tem uma velocidade cruzeiro com essa relação aqui, olha, que me dá um resultado de 5,14. Você tem uma velocidade cruzeiro de 80 quilômetros por hora, é suposição, tá, galera? Você tem uma velocidade de 80 quilômetros por hora com um motor a 3.000 RPM, certo? Quanto menor for o número da relação, mais longa a caixa vai ser. Então, isso quer dizer que, para eu manter a mesma velocidade cruzeiro de 80 quilômetros por hora, eu aqui, à medida que eu vou descendo essa relação aqui, o meu motor ele trabalha mais aliviado. Em vez dele manter os 3.000 RPM para ter uma velocidade de 80 quilômetros por hora, a gente, por exemplo, nessa 831 aqui, a gente consegue trabalhar com esses mesmos 3.000 RPM a 120 quilômetros por hora. Então, isso faz com que a gente tenha lá na frente, a longo prazo, né, uma economia de combustível, porque eu vou estar trafegando numa velocidade maior, consumindo a mesma quantidade de combustível, porque o motor está trabalhando no mesmo RPM. Aqui eu fiz aqui uma listazinha de, de, de quais modelos esses conjuntos aqui saíram, certo? Então, essa 736 ela saiu na Kombi 1600AA. Essa 839 ela saiu na Kombi 1.4 a água. A 835. Bom, vamos lá. Rolou um BO aqui, acabou a memória do telefone, mas já resolvido já. Eu parei aqui na 835, certo? A 835 saiu no Fusca 1300. A 833 ela saiu no Fusca 1500, na Kombi 1500 com a redução, tá, gente? Redução nas rodas. A 831 que saiu no Fusca Itamar, no SP2, no Gol BX, na variante 2 e aí por diante, os que tem mais velocidade, certo? Então a gente tem essa ideia de concepção aí pra gente entender. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina aí você pedalando uma bicicleta de marcha. Acredito que todos nós já pedalamos uma bicicleta de marcha já, certo? Eu vou usar aqui esses dois círculos aqui como exemplo. Imagina que isso aqui é o peão, né? E que isso aqui é coroa. Lá na bicicleta tem os mesmos nomes. No pé de vela a gente tem o peão e lá na roda a gente tem a coroa, certo? Ou é invertido, não lembro. Mas vamos lá. Imagina que aqui está lá no seu pé de vela e aqui está lá na sua roda. Quando a gente põe a marcha na menor coroa do pé de vela e na maior coroa lá da roda, lá atrás, vocês já perceberam que ao pedalar, a bicicleta fica levinha, você consegue pedalar tranquilamente, subir morros bem íngremes, mas em uma contrapartida, ela não tem uma velocidade determinada. Ela chega você pedala e ela chega numa determinada velocidade limite, ela não passa daquilo. Mas à medida que você vai passando de marcha e diminuindo aqui na roda o diâmetro da coroa e vai aumentando o diâmetro aqui no pé de vela, você vai conseguir uma velocidade maior. A resultante vai ser uma velocidade maior, porém suas pernas vão sentir mais, a bicicleta vai ficar mais pesada. Ela vai ficar... Você já não vai conseguir subir um morro mais com tanta facilidade, você vai conseguir andar mais tranquilamente em uma reta, em uma baixada, e assim sucessivamente, até você inverter essa situação aqui, né? Colocar a corrente na coroa maior do pé de vela e na coroinha menor lá na roda. Aí vai ficar muito pesado para você, suas pernas vão sentir bem. Em contrapartida, você vai ter uma velocidade final bem longa,
Você vai ter uma velocidade final legal. E aqui a gente parte do mesmo princípio, certo? É simplesmente relação. Só que aqui a relação ela é fixa, ela não é variável, como lá na bicicleta, que você vai trocando a corrente das coroas e você vai tendo essa graduação, certo? Eu tenho aqui para vocês verem, vou colocar em paralelo aqui a diferença. Aqui, se vocês repararem, vocês vão ver que esse peão ele é maior do que esse aqui, olha, certo? Porque esse peão ali ele é de 7 dentes, a relação dele, olha aqui, quanto menor o peão, mais curto é. Quanto maior o peão, mais longo é, certo? Então, como você faz o alongamento da caixa do seu carro aí? Primeira coisa que você tem que fazer, você vai pegar a caixa, vai desmontar ela. Eu estou preparando um vídeo aí de passo a passo de como você fazer isso, até você chegar nessa situação aqui, olha. Só que essa situação ainda não resolve, a gente tem que chegar nessa situação aqui. A gente tem que tirar todas essas engrenagens aqui, sacar o rolamento para fazer a substituição do kit. A gente compra um kit que vai dar a relação que a gente almeja, certo? E faz a substituição dele. Eu pretendo lançar outros vídeos aí mais elaborados. Esse daqui é simplesmente dando um feedback aí pro nosso amigo Gabriel aí, que ele fez uma pergunta. E aliás, se você está achando esse conteúdo relevante aí para você, se você é curioso, tem curiosidade de saber como é que funciona esse sistema, manda aí sua pergunta que eu vou estar, à medida do possível, respondendo aí, tá ok? E agora eu vou falar pós e contras da gente fazer esse tipo de alteração. Quais seriam os pós? De fato, você teria sim o seu veículo trafegando numa velocidade final maior, certo? Vou virar a câmera para mim aqui. De fato, você teria sim ali o seu carro trafegando numa velocidade maior, né? Acima do que é o nominal dele. Isso vai te gerar economia de combustível, né? Porque o que faz o consumo do veículo é o RPM que o motor trabalha. Quanto maior o RPM você exigir do motor, maior vai ser o consumo de combustível dele, certo? Se você trabalha com o seu motor num RPM baixo, ele vai te dar um consumo baixo. Se você trabalha com ele com um RPM elevado, ele vai te dar um consumo elevado, certo? Se a gente troca a questão da relação, coloca uma relação mais longa, é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Se a gente coloca uma relação mais longa e eu tenho um padrão de rodar no carro a 3.000 RPM, ele roda a 80 km por hora, assim que eu faço essa substituição, coloco tipo uma 831, desculpa, que é a mais longa que tem, a gente vai manter esses mesmos 3.000 RPM e vai passar a velocidade final ali, a velocidade cruzeiro, para 120 km por hora. Com a relação primária, a original, por exemplo, da Kombi AR, aqui é a 739, para você fazer os 100 km por hora, você vai ter que praticamente estar explodindo o motor, né? Ele vai estar ali a 5.000, 4.500, 5.000 RPM. Quanto mais alto o RPM, maior é o consumo, né? Isso aí é um ponto a favor da gente estar fazendo alteração para alongar a caixa. O carro vai rodar mais aliviado, o motor vai rodar mais aliviado, você vai ter uma velocidade maior, você vai poder chegar no seu objetivo com um tempo menor, você vai ter uma autonomia maior, certo? Você vai ter um consumo de combustível menor. Porém, a gente tem uma contrapartida, que é um contra, que é um ponto negativo. Se a gente pega, por exemplo, um Fusca 1300, né, ele trabalha ali com a relação 8:35, e a gente coloca a 8:31,
Ele vai ter a velocidade final e tudo isso que eu falei anteriormente, porém ele vai ficar frouxo, porque da mesma forma que eu falei com vocês lá atrás, da bicicleta, lembra da situação da bicicleta? Se eu estou pedalando ali na marcha leve, estou subindo um morro, não estou fazendo força, porém a bicicleta ela vai ter uma velocidade limite. E à medida que eu alongo ela, que eu passo de marcha, que eu ponho para as marchas pesadas, que seriam as mais longas, vai exigir bem mais das suas pernas. Eu vou precisar de mais torque, para poder chegar naquela velocidade final. Então aí tem essa questão do motor ficar frouxo. Então, o que eu recomendo? Se você tem a ideia de alongar a sua transmissão aí, pesa primeiro qual é a potência do seu motor, se ele está em dia, né? Porque se ele já estiver cansado, você vai passar mais raiva que tudo. Você vai ter que reduzir marcha constantemente, porque ele vai ficar muito frouxo. Eu vou dar o exemplo do meu carro, que é esse que quem já me segue aí, essa Kombi azul, quem já me segue, essa vovozinha, corujinha, cada um chama de um jeito. Eu rodo nela, minha transmissão ela roda com a 831, que é a mais longa que tem, né? E a quarta que eu utilizo nela é a quarta da Kombi Flex, que é a quarta mais longa que tem. Ou seja, a configuração da minha caixa, ela é tudo que saiu de linha, que a Volkswagen lançou de linha nos veículos, eu tenho dentro da minha caixa. Uma ressalva, minha caixa lá eu trabalho com motor AP 1.8 e é turbo, certo? Então, por que para mim a montagem ficou legal? Porque o motor, eu já alterei o motor, meu motor ele é mais potente. Além dele ser mais potente, ainda coloquei a turbina para dar um push nele. Então, eu fiz essa compensação, eu alonguei a caixa, porém eu também coloquei potência. Isso me faz arrancar bem, a ter uma velocidade final boa, e eu tenho um custo-benefício legal com relação a consumo de combustível, certo? Espero que tenha aí matado a sua dúvida aí. Se ficou alguma dúvida com relação a isso, nos próximos vídeos que eu vou estar lançando aí, eu espero estar esclarecendo isso. E comenta aí, deixa sua pergunta se você achou interessante esse conteúdo, se tem algum colega, amigo seu que é próximo, se é interessante para ele, compartilha com ele também esse conteúdo, que é muito importante para mim aqui, para eu validar esse trabalho que eu estou fazendo aqui no momento, certo? Para ver que esse trabalho que eu estou fazendo aqui está dando resultado. Meu resultado é você compartilhando com o seu amigo aí e me dando um feedback, me dando sua curtida, tá ok? Me fazendo seus comentários aí. Então eu deixo um salve aí, espero que tenha esclarecido aí a dúvida do Gabriel, e bora lá. Vou continuar as gravações aqui. Hoje à tarde eu já parto para o fechamento dessa caixa que está aqui. Salve aí, galera. Valeu!